A gente vai falar hoje sobre um assunto muito interessante, um assunto que gerou uma polêmica muito grande na Europa inteira, 400 anos atrás, num açougue em Vilna. Vilna, para quem não sabe, fica na Lituânia, só que dividiu a Europa inteira. Foi uma discussão gigante. Para a gente poder começar o assunto, eu vou introduzir um pouco dos conceitos de anulação por maioria, que tem na Halakha, para a gente poder entrar no assunto, para a gente poder entender o que estava rolando lá. Então, é o seguinte, a gente sabe que está escrito na Torá, Acharei Rabim Leatot, a gente segue a maioria. Se eu tenho, por exemplo, 2 carnes kasher e uma taref, misturaram, eu não sei qual é qual, a Halakha diz que está tudo anulado pela maioria, todas as 3 carnes são kasher e eu posso consumir todas as carnes. Shulchan Aruch, no Siman Kuftet, Siman 109 do Yoreh De'ah, traz discussão como deve ser consumido. O Rosh, um dos grandes Rishonim, eu estou falando, vocês me falam se estiver muito rápido, tá? Então, uma das opiniões, a primeira opinião diz o seguinte: a anulação por maioria, ela funciona como se fosse uma máquina de lavar. Você tem aqui 2 carnes kasher, elas lavaram o isur, lavaram a proibição da taref, as 3 são kasher, 100%, sem nenhum A. Você pode pegar as 3, misturar as 3 e comer as 3 de uma vez, sem problema nenhum. Essa é a primeira opinião, a opinião do Rosh. Já o Rashba, ele diz que não. A anulação por maioria, ela é um comportamento que a Torá te permitiu ir atrás da maioria. Mas isso não significa que agora todas as carnes são 100% permitidas e lavou o isur. Então o Rashba diz o seguinte: olha só, eu tenho aqui 3 carnes, 2 kasher e uma taref. Misturaram, eu não sei qual é qual, Dani, certo? Eu vou pegar a primeira carne. Eu vou falar, essa aqui deve ser que é kasher. Por quê? Porque a proibida está com a maioria. Comi. Pego a segunda carne, ela deve ser kasher, porque teve uma que eu já comi e uma que está no prato. Então essa aqui deve ser kasher. Pela maioria, posso comer. E a terceira, eu falo também, as outras 2 eu já comi. Deve ser que a taref estava nas que eu já comi. Então eu posso pegar a terceira e comer. Ou seja, o Rashba diz o seguinte: você não pode ter certeza absoluta no momento que você está comendo, que você está comendo o isur. Então uma coisa vai ser proibido: pegar e misturar as 3 juntas, misturar e comer todas de uma vez, isso é proibido. Porque se eu pegar as 3 carnes e consumir elas de uma vez, eu estou certeza passando nesse momento pelo isur. Isso daqui é proibido, diz Rashba. Shulchan Aruch, posek como Rashba. Ele fala que a halakha é como Rashba. Que o quê? Eu não posso comer as 3 de uma vez. Tem uma terceira opinião, a opinião do Smag, que também é um dos Rishonim. Ele diz o seguinte, ele vai um pouco mais longe que essa segunda opinião. Ele diz: a pessoa que está comendo esse prato, ele não pode ter certeza que ele consumiu uma carne proibida. Portanto, a pessoa que aconteceu isso com ele tem que pegar um pedaço, pelo menos, e dar para outra pessoa. Então, eu não tenho certeza que eu comi o isur. Eu não tenho certeza que eu comi a carne proibida. E ele não tem certeza também que ele comeu a carne proibida. Então, só vai ser permitido se eu pegar pelo menos uma e dar para outra pessoa. Eu não posso comer as 3. Nem mesmo em tempos separados. Os Ashkenazim sustentam como essa opinião, que a pessoa deve dar uma carne para outra pessoa. Pode convidar alguém, certo? E ele não pode consumir as 3. Então, de novo, vamos resumir. 3 opiniões. Primeira opinião: pode consumir as 3 de uma vez, porque todas as carnes são kasher, 100%, sem dúvida nenhuma, pode consumir as 3 de uma vez. Segunda opinião:
Eu só não posso consumir as três juntas, mas eu posso consumir elas uma atrás da outra, porque no momento que eu estou consumindo a carne, eu não tenho certeza que eu estou consumindo a proibição. Sobre isso recai, Acharei Rabim Leatot, recai que eu estou indo atrás da maioria, não tem problema nenhum. Terceira opinião, Dani está acompanhando? Terceira opinião, Marcos, mais rápido, mais devagar. Terceira opinião, aqui são Talmidei Chachamim, já sei, então... Terceira opinião, eu tenho que dar para uma outra pessoa, e aí eu não tenho certeza que eu estou comendo a proibição, nem ele tem certeza que ele está comendo a proibição, assim está tudo tranquilo. Isso é uma introdução para anulação por maioria. Agora eu vou fazer uma pergunta, quem quer responder? Edgar, uma pergunta. Segunda opinião, eu posso comer todas eu mesmo, só que em tempos separados. Porque no momento que eu estou consumindo, eu não tenho certeza que eu estou consumindo a proibição. Só que se eu pegar as três e consumir de uma vez, aí é proibido. Vai lá. Agora, Eli quer responder, Eli? Olha, aqui, Zehudo Eli, ele que trouxe o sushi, tá? Parabéns para ele. Se eu vou numa cidade desconhecida, fui para Honolulu, cidade desconhecida, eu sei que lá, tem uma informação que lá tem 10 açougues. 10 açougues. 9 deles são kasher. E um deles é taref. Eu cheguei lá, não tem Bet Chabad, não sei para quem perguntar, não sei o que fazer. Posso entrar em um dos açougues, comprar carne ou não? Quem vai comprar um pedaço de cada açougue pode ter 3. Não, aí eu estou certeza pegando uma proibição. Posso pegar uma carne em um açougue? Eu tenho 10 açougues, 9 é kasher, um é taref. Eu posso entrar em um açougue e comprar carne? Por que não? Qual a diferença? Qual a diferença, Eli? Eu não tenho como ir atrás, não tem ninguém para me responder. Eu estou morrendo de fome, é à noite, não conheço ninguém, não tem sinagoga, não tem Honolulu. Marcos, posso ou não? Dani? Pá, o que você acha? Pode? Aqui a gente falou anulação. Olha só pessoal, o que vocês falam? Vamos lá. Quem falou que está proibido, acertou. Qual a diferença? A diferença é o seguinte. Lojas não se misturam. Não tem como misturar lojas. O primeiro princípio da anulação por maioria é você tem que ter uma mistura. Se você não tem uma mistura, você não tem como anular. Lojas não se misturam, elas não se movem do lugar, elas não se misturam. Se você tem dúvida, a mistura está na sua cabeça. A mistura está aqui, a mistura não está nas lojas. As lojas não se misturam. Isso, na linguagem da Halachá, se chama kavua. Kavua quer dizer fixo. Cada coisa está fixa no seu lugar, elas não se misturam. Se tem alguma mistura, é aqui na minha cabeça, isso daqui não é considerado mistura. Primeiro princípio para anulação é mistura, não tem mistura. O que acontece agora? Se uma carne apareceu no meio da rua, fechadinha, bonitinha, ojo de bife, e você não sabe de qual dos açougues é. Você sabe que tem 10 açougues, 9 é kasher, e um é taref. E uma carne apareceu em algum lugar e você não sabe de onde ele veio. Posso consumir essa carne ou não? Não? Pode. Por quê? Fala, Kavod. Você não sabe de que açougue veio. Olha só, muito bom. Eu vou explicar. Não sabe, mas você tem 9 kasher e um taref. Mas pelo seu exemplo, sai de 3 embalagens.
Uma só. Uma carne só que você não sabe de onde ela veio. Mas você falou que carne aberta é uma coisa, carne fechada é outra. Só que você não sabe de onde veio. Pode ser que veio do taref. Você vai comer uma coisa que você não sabe? A gente falou que tem anulação por maioria. Olha só, vou explicar. Qual a diferença entre o caso das lojas que eu falei que não pode e o caso da carne? O caso das lojas, a gente falou, se chama kavua. Cada loja, ela é separada, ela não existe mistura nas lojas. As lojas, cada loja é uma loja separada. Se eu entro numa loja, eu pergunto se ela é kasher ou taref, não importa as outras. Eu só tenho dois lados, kasher ou taref, não tem outro. Calma. Agora, uma carne que saiu e apareceu na minha mesa, eu não sei de onde veio, tem uma mistura de chances dentro da carne, uma mistura de possibilidades dentro da carne. 90% de chances que ela veio de um açougue kasher e 10% de chance que ela veio do açougue taref. Isso daqui se chama uma mistura na carne. Aqui tem uma mistura de chances. Como aqui tem uma mistura de chances, eu pergunto, de onde veio essa carne? Se eu pergunto de onde veio essa carne, eu tenho 9 açougues kasher e um taref, tenho 90%, eu tenho rov, eu tenho maioria. Anulação por maioria, posso comer a carne, alahá no Shulchan Aruch. Posso comer essa carne sem preocupação nenhuma. Por quê? Anulação. Agora, Chachamim, viram que existe essa alahá de kavua? Chachamim falaram, tem coisas que são muito importantes. Por exemplo, animais grandes, normalmente não se misturam. Normalmente você sabe, você tem 10 vacas. Você sabe qual vaca é cada vaca. Elas normalmente não se misturam com coisas grandes, são animais de grande porte, não se misturam normalmente. Então, Chachamim vieram e falaram com medo que a pessoa vai acabar avacalhando, vai acabar pegando kavua e comprando na loja só porque tem maioria. Então, Chachamim falaram, se são coisas grandes, importantes, não existe anulação mesmo que se misturaram. Então, por exemplo, eu tenho 10 animais. E aí, se misturaram, eu não sei, tem um deles é taref, eu não vou poder comer nenhum deles. Por quê? Porque são coisas grandes. Normalmente coisas grandes não se misturam. Chachamim ficaram com medo que a pessoa vai acabar pegando de uma loja taref e tal. Isso daqui se chama kavua derabanan. Fixo, quer dizer, coisas importantes que Chachamim falaram que você não pode pegar pelo fato de elas serem importantes. Com medo que a pessoa vai acabar pegando de uma loja taref. Ok. Agora vamos para a história que aconteceu em Vilna. Vamos lá. Isso vale para qualquer coisa? Qualquer coisa. Vale para maaser? Também para maaser, qualquer coisa. Anulação por maioria é em tudo. Só que precisa ser coisas que não são cozidas juntas. Se você cozinhou, aí precisa de shishim, 60 por causa do tá, mas isso é outra coisa. Isso, sim. Maioria. Depois tem outros detalhes, orlá, por exemplo, é 100, tem outras coisas depois. Mas aqui, anulação por maioria é essa alahá. Agora, só um minuto, vamos só contar o fato que aconteceu em Vilna, para a gente poder chegar. Aconteceu o seguinte, Rabotai, olha só. O shochet, o cara que fazia a degolação, né? O matador de Vilna, dos animais, abate, que fazia o abate, ele abateu 7 animais, Erev Rosh Hashanah, era Erev Rosh Hashanah, tinha muita gente para comprar, ele abateu 7 animais. Veio uma pessoa e comprou 2 animais e meio. Ou seja, ele comprou 2,5, quantos sobraram? 4,5, certo? Sobraram 4,5 no açougue. Ok? Aí, ele entrou lá para dentro, onde estavam os animais que tinham sobrado. Tinha lá a bacia que ficam todos os estômagos dos animais. Os estômagos, ninguém come o estômago. E aí ele viu lá uma coisa que estava brilhando. Falou, deve ser talvez um diamante, vamos lá, talvez o boi engoliu um diamante, vou ficar rico. Abriu lá, Ribono Shel Olam, o que era?
uma agulha. Se um animal engole uma agulha, e a agulha foi parar no estômago do animal, o animal é taref, 100%, não tem o que fazer. O animal é taref, tem que vender para o goi, não tem o que fazer. Só que agora, é um estômago que ele achou que tinha agulha. Ele viu um estômago que tinha agulha. Então, um animal é taref. 6 são kasher. Só que ele não sabe qual estômago é de qual. Ele não sabe qual animal é kasher e qual animal é taref. O que faz agora? Então, olha só. Eles eram Talmidei Chachamim. Lá, o Shochet falou o seguinte, claro, simples. Halachá diz o seguinte. As duas que saíram da mistura são kasher. Os 2 animais que saíram da mistura são kasher. Os 4 que ficaram na loja são taref. Vou receber o prejuízo. A pergunta é, o que a gente faz com as metades dos animais? Não dá para ser, não existe um animal que ele é meio kasher e meio taref ao mesmo tempo. Ou o animal engoliu a agulha, ou ele não engoliu a agulha. Não tem como um animal ele ser ao mesmo tempo kasher e taref. Então o que a gente faz? Kasheriza o animal inteiro, mas tem metade que ficou dentro do açougue. Falo que todo animal está taref, mas tem metade que saiu para fora. Mas por que você considerou os 2 que saíram, kasher? Porque eles são inteiros, eles saíram. A gente falou que quando uma carne saiu, a gente pode seguir atrás da maioria. Não tem problema de kavua. Só tem problema mesmo. Se ela saiu do lugar da mistura, você pode consumir, porque tem anulação por maioria. As carnes que ficaram no lugar da mistura, não pode consumir, é kavua derabanan. A gente falou essa regra. Pode considerar que 2,5 está kasher e 4,5 não? Já que meio saiu. Existe um animal que ele é meio kasher e meio taref, Dani? Não, mas é que você não está considerando o animal, você está considerando a mistura. Mas ou o animal engoliu a agulha, ou ele não engoliu a agulha. Não tem como o animal ter engolido em metade. Os 2 que saíram são kasher. Saíram da mistura. Saíram da mistura são kasher. Então, eu posso dizer que 2,5 saíram da mistura kasher e os 4. Não, porque eu sei que esse animal, essa metade do animal é a mesma metade daquele que está dentro. E como você vai falar que metade é taref e metade é kasher? Ou ele engoliu a agulha, ou ele não engoliu a agulha. Mandaram uma pergunta para o Rav da cidade, chamava Rav Shmuel Kodinoyer, ele que escreveu o livro Kav HaYashar. Quem conhece o livro Kav HaYashar? Você tem em casa, pá. O livro Kav HaYashar. E ele falou, está tudo taref. Quer dizer, o animal, essas 2 metades, tem que jogar fora as 2 metades. Não tem o que fazer. Metade está dentro. Então você não tem como kasherizar a metade que está fora. O animal inteiro está taref. O filho do Shochet veio para Rosh Hashanah. E aí o pai contou para ele a história e contou o que o rabino falou. O filho estudava em Cracóvia, na Polônia, na yeshiva do Helkat Mechokek, Rav Heschel Mikraka, um dos grandes poskim. E ele falou para o pai, olha, faz o seguinte, não joga fora, porque eu vou perguntar para o meu rabino se tem algum jeito da gente permitir esse animal, essa metade. Não joga fora. Tá bom. Terminou Rosh Hashanah, o menino voltou para yeshiva, para Cracóvia, apresentou o caso para o Rosh Yeshiva dele. O rabino falou, claro, as 2 metades estão permitidas. O cara ficou super feliz, mandou uma carta para o pai dele, pá, o rabino permitiu, pode comer a metade, não tem problema. Que maravilha. Aí o pai, ele ficou assim, ele falou, olha, é cidade do Rav Shmuel, eu não posso ir contra as palavras dele. Ele falou que está proibido, eu não vou ir contra as palavras dele. Então o que ele fez? Ele falou, tem muita gente que vem de outras cidades comprar carne no meu açougue. Eu vou vender esse animal, essa metade, eu vou vender para alguém que veio de outra cidade, que não é daqui de Vilna. Assim não vai ter problema.
Assim, veio uma pessoa que não era de Vilna, ele vendeu para ele, ficou feliz. Ganhou o dinheiro dele e ficou feliz. As pessoas da cidade ficaram malucas. Como você está fazendo uma coisa dessas? Você está indo contra o nosso rabino? Aqui na cidade, o açougue, a sua carne era taref. Como você vende? Ele falou, não, mas eu vendi para alguém de outra cidade. O rabino permitiu. Não, as pessoas não queriam mais comprar no açougue dele. Ficou uma bagunça gigante. O menino voltou para Yeshiva, falou para o rabino tirou uma carta, o Rosh Yeshiva tirou uma carta, como assim? Está permitido, eu trouxe provas, milhões de provas, não tem problema nenhum. Mandou para o Rav Shmuel, o rabino de Vilna. Rabino de Vilna mandou outra carta, provas, eu não vou me prolongar com as provas. Passaram-se alguns anos, até que uma pessoa de Vilna foi parar em Amsterdã. Onde fica Amsterdã? Holanda. Quem era o Rav de Amsterdã? Pri Hadash. Rav Hiskiau da Silva. Ele era da família da Espanha, que fugiu da Espanha. Um dos grandes poskim. Apresentaram para ele, falaram a Europa inteira discutindo. Todas estivou discutindo se é tudo kasher ou tudo taref. Todo mundo discutindo. Pri Hadash falou, não estou entendendo o que vocês estão discutindo. Metade da carne, metade do animal é kasher. E metade do animal é taref. Terceira opinião. Por quê? Ele falou, isso aqui é de Rabbanan, é de Chachamim. Chachamim falaram, eles têm direito de falar, que aqui a gente decreta, esse animal que está dentro, a gente decreta que está taref. E o animal que é kasher, que saiu, ele é kasher, ele continua sendo kasher. Qual o problema? E aí, o cara voltou para Vilna, trouxe uma terceira opinião. Aí, bagunça. Passaram-se 150 anos. Todas as yeshivot, todos os livros lotados desse assunto. Tem um livro inteiro aqui, que escreveu o Sota Koshen, Shev Shmata. Ele tem um trecho inteiro, quer dizer, de mais de 30, 40 páginas, só sobre esse assunto. Todas as provas, para lá, para cá. Passaram-se 150 anos. Apareceu uma história em Pressburg. Quem sabe onde fica Pressburg? Na Hungria. O Rav de Pressburg era o Hatam Sofer. Aconteceu uma história assim, olha só, prestem bem atenção. Tinha uma mulher que ela tinha 5 patos. Fez shritá em 5 patos. Tem pato kasher, ela fez shritá em 5 patos. Veio uma mulher e comprou 1 pato e meio. 1 pato e meio. Sobrou, quantos patos sobrou? 3,5. 3,5 sobraram. Depois veio outra mulher. Não queria o pato inteiro. Na verdade aqui falam, a segunda mulher era a nora dela. Ela chamou a nora, vem, leva para o Hag um pato. Leva um pato para você. Deu para ela um pato. Ela pegou o pato, colocou na sacola. Aí a sogra, que era dona da loja, falou para ela, não, minha nora querida, leva mais um pato. Para você, mais um pato. Antigamente as sogras eram boas, queriam. Antigamente. Tá bom. Aí a mulher, de repente, descobriu. Ela viu que uma das moelas, a moela é o estômago antes do estômago da galinha tem um negócio chamado moela. Lá tinha uma coisa que era taref, ou seja, um dos patos é taref, e agora ela não sabe qual dos patos é kasher e qual dos patos é taref. Então vamos lá, vamos fazer as contas. A primeira mulher que comprou 1 pato e meio, 100%, não tem problema. 1 pato, não tem problema. O 1 pato que estava lá, não tem problema. A metade é machloket, toda a machloket que a gente falou, tudo bem. Hatam Sofer sabia de toda a discussão que tinha rolado antes. O problema é depois. O que aconteceu depois? A nora, a gente falou que a nora veio e levou 1 pato primeiro.
Quando ela levou um pato, quantos patos tinham sobrado lá dentro? 2,5. Tem maioria contra um pato? Tem. Só que depois, antes dela sair da loja, a sogra chamou ela e falou para ela, leva mais um pato. Agora, quanto você tem? A mulher tem na sacola dela 2 patos. E quantos patos sobraram na loja? 1,5. Ou seja, a sogra ferrou ela no final. Se você considerar agora que ela comprou 2 patos de uma vez, não tem maioria. Ela tem que jogar tudo fora. Então, chegaram para o Hatam Sofer e perguntaram, eu posso considerar que ela comprou um pato e depois um pato, e aí, tudo bem, os dois têm maioria. Ou não, como ela não tinha saído da loja ainda, então são 2 patos. 2 patos não tem maioria contra 2 patos. Hatam Sofer trouxe várias provas, que na hora que a mulher pegou o pato para comprar, para levar para casa, colocou na sacola, já é considerado que ele saiu do lugar e dá para ser considerado 2 patos separados e tem maioria. Ok. O problema aqui que acontece agora? O problema é, veio um aluno do Hatam Sofer e falou, Rabino, não estou entendendo o que você está falando. Metade do pato que ficou, você não pode considerar, você não pode ajudar na maioria. Você está querendo considerar 1,5 contra 1. Não adianta. Porque esse meio, na verdade, ele já foi levado com a outra metade que estava lá. Ele vai junto com a outra metade da primeira mulher. A primeira mulher não tinha levado 1,5 pato. Então a metade que ficou, ela está permitida. Por quê? Porque ela vai junto com outro animal, com a outra metade dela. Então, essa metade não pode ajudar na maioria, não pode ser considerada parte para contabilizar como maioria. Entenderam? Agora você tem então um pato contra um pato. Tem maioria? Não tem maioria. Você tem que proibir então. E não só isso. Mesmo se você falar que a halakha é como o Pri Hadash, que metade é kasher e metade é taref. Você fala isso para a pessoa que levou o pato, ela pode comer. E o pato que está lá é taref. Mas você sabe na sua cabeça que essa metade do pato, ela vai junto com a outra metade. Você não pode se enganar e contabilizar com a maioria. Isso daqui, essa é metade do pato, ela não pode ser contabilizada com a maioria. E aí, de novo, uma discussão inteira, 200 anos de discussão, até hoje tem discussão se pode contabilizar o pato ou não pode contabilizar o pato como maioria. Essa é toda a Europa, Pressburg, Amsterdã, Vilna, Cracóvia, todas essas cidades que a gente falou, até hoje existem discussões nas yeshivot, se contabiliza, não contabiliza, se a metade vai junto, não vai junto, se dá para separar as 2 metades, não dá para separar as 2 metades. Essa é a história e até hoje existem grandes discussões. No final, a gente pode ler a gente pode ser leniente, porque é uma coisa de Rabanan, então a gente pode ser leniente com as opiniões que são lenientes. É sabido que quando Adam Arishon pecou, foi decretado sobre ele, sobre toda a humanidade, foi decretado morte. Toda a humanidade recebeu pena de morte. Quer dizer, todo mundo vai viver até uma certa época, depois vão falecer. Mas espera aí, eu não entendo uma coisa. Adam Arishon, está escrito que ele fez teshuvah. Adam Arishon fez teshuvah. Por que, então, a Kadosh Baruch Hu não cancelou a pena de morte da humanidade? Se Adam Arishon fez teshuvah, Hashem aceita teshuvah. Por que ele não cancelou a pena de morte da humanidade? Essa pergunta muitos mefarshim fazem essa pergunta. Por quê? Porque a gente até hoje, a gente vive até uma certa idade e depois morre. A resposta para isso é fascinante e tem muito a ver com Elul. Dizem os mefarshim, quando a Kadosh Baruch Hu criou o ser humano, como a Kadosh Baruch Hu ele é eterno, ele conseguiu colocar no ser humano a força de ser eterno.
como ele é eterno, então ele pode colocar a força de ser eterno no ser humano. O ser humano podia ser eterno. Quando o Adão pecou, e depois ele fez teshuvah, então está escrito que uma pessoa que ele faz teshuvah é como uma criança que nasceu de novo. Ele está limpo de pecados, como se fosse uma criança que nasceu de novo. Então, quem se criou como se fosse? O próprio Adão nasceu de novo por conta própria. Ele não é eterno. Ele é Maaseh Adav de Akadosh Baruch Hu. Ele não é eterno. Então, quando ele se recriou, como se fosse, entre aspas, ele não tem como virar eterno de novo, porque ele não é eterno para passar eternidade, como ele se recriou. Essa é a resposta. Ou seja, dizem os mefarshim, olha só que incrível. Existem épocas no ano que a Kadosh Baruch Hu chama a gente para teshuvah. A Kadosh Baruch Hu fala, a gente fala, Ashiveinu Hashem Elecha. Hashem nos faça fazer teshuvah. Hashem nos dê a força para fazer teshuvah. Quando Hashem está se apresentando e abrindo para a gente fazer teshuvah, a teshuvah que a gente faz nesse período tem força de ser eterna. Por quê? Porque é uma teshuvah que vem por força maior, por força de Akadosh Baruch Hu, que te apresentou a oportunidade de fazer teshuvah. A sua teshuvah, o primeiro passo que você dá hoje, ele pode ser eterno. Em Elul está escrito, Ani ledodi vedodi li. Hashem está abrindo as portas, Hashem chama você. Faça teshuvah, eu vou te ajudar. Dá o primeiro passo. Você fazendo teshuvah, você tem força, que essa teshuvah, esse primeiro passo que você deu, vai ser eterno, vai para frente. Outras épocas do ano, a pessoa pode fazer teshuvah, claro, com certeza. Mas a teshuvah não tem a mesma força que tem Elul. Por quê? Não veio com o incentivo, com a força maior de Akadosh Baruch Hu. Então, muitas vezes a pessoa faz teshuvah no meio do ano, e a pessoa dá o primeiro passo, cai, ela precisa de muito mais esforço. Elul é a oportunidade, a pessoa não pode perder. A pessoa dá o primeiro passo, a Kadosh Baruch Hu abre para ele todas as portas. E o primeiro passo que ele deu é um passo eterno. Essa oportunidade ninguém pode perder. Desde Rosh Chodesh Elul, vim para Selichot todos os dias, pensar alguma coisa que eu posso receber para mim, alguma coisinha pequena que eu posso melhorar. Vim mais num shiur de Torá, vim talvez mais na sinagoga, participar mais como pessoa particular, como Keilah, como tudo. O primeiro passo que a gente dá em Elul tem uma força que não tem nenhuma outra época do mundo. Essa oportunidade não pode perder, não vamos falar, vamos deixar para depois, porque depois não tem a mesma força. Isso é Elul, Rabotai, não vamos perder essa oportunidade.